Shalom, shalom, quinta-feira de vitória para você e que o Espírito Santo possa te guiar mais uma vez. Vamos ler esse texto bíblico que saiu no nosso devocional de hoje? Preste atenção, acompanhe esse texto. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Aonde quer que forem, aonde vocês estiverem que ir, preguem esta mensagem: o reino de Deus está próximo. A mensagem principal do Evangelho é anunciar a vinda do reino de Deus. Não só a vinda do reino de Deus, mas também como estabelecer o reino de Deus, para que aquele que crê e praticar o que a palavra de Deus diz, seja salvo. Mas seja salvo do quê? Para que existe a salvação? Iremos ser salvos do quê? Iremos ser salvos exatamente desse domínio pecaminoso que existe na humanidade, onde a gente vê morte, onde a gente vê doenças, choro, angústia, desespero. Tudo isso nós vivemos diariamente. Nós vivemos num mundo de dor, Por mais que esteja bem com você agora, mais cedo ou mais tarde alguma coisa vai acontecer, você irá chorar. Seja por um luto, seja por uma perda, por uma traição, por algo que aconteceu com você. Porque, afinal, traidores, Judas, estão aí a todo momento e são usados pelo próprio Satanás. E eles são usados para causar dor e tristeza no seu coração, já que o diabo fez isso no céu, quis ser igual a Deus. E por isso de querubim foi transformado a diabo, e os anjos de luz que o seguiram, que o acompanharam, se tornaram entidades malignas. Se o diabo convenceu 1/3 do céu que ele estava certo e Deus errado, imagina o que ele fará com esta humanidade. Então, a salvação de Deus, ela está proposta para aquele que crê. O reino de Deus é um reino de luz. A Bíblia diz que ali não haverá mais morte, nem choro, nem dor, não haverá mais angústia, não haverá mais desespero, não haverá mais luto, nada disso haverá. Não vai ter guerra, nem o sol brilhará mais, pois a luz que brilhará nesse reino será o próprio Deus. Então, por onde forem, preguem que o reino de Deus está próximo. Você sabe que uma vez na faculdade, eu perguntava muito para um professor que ele era extremamente inteligentíssimo na área de escatologia. E escatologia, ela tem a ver com a teologia do fim. Por isso que se chama escatologia, de escatos, de escasso, de escassez. É a última teologia, é a escassez do ensino, é o último ensino. Escatologia de escassez, de ensino escasso. Eu perguntava assim para ele, sempre eu perguntava assim para ele: professor, me explica uma coisa, como saber se o caminho que eu estou seguindo é o caminho que vai me levar até Jesus? Já que Jesus é o caminho que me leva a Deus, eu tenho que ter um caminho que eu pratique a vontade de Deus para poder chegar até Deus, para poder chegar até o Pai. Então, sem praticar o que Jesus me ensinou, jamais eu vou conseguir alcançar os propósitos estabelecidos por Ele aqui na Terra, já que a igreja, ela é um eixo da salvação, que compõe a salvação. E aí ele me fez uma pergunta, ele falou assim: por que é que uma pessoa abre uma igreja? Olha só, ele respondeu a pergunta com uma pergunta: por que é que uma pessoa abre uma igreja? Eu disse: eu não sei, por um chamado, porque a pessoa foi chamada. Então, ele dizia assim: a pessoa, ela abre uma igreja por alguns motivos, ou pode ser por chamado, ou pode ser porque Deus direcionou essa pessoa a abrir, ou porque pode ser que o desejo do coração dessa pessoa seja um enriquecimento ilícito,
uma forma ilícita de se enriquecer, ou seja, se enriquecer através da fé das pessoas. Porque Paulo mesmo nos advertiu que lobos vorazes viriam. E aí eu fiz uma outra pergunta para ele, mas como identificar? E ele me disse algo que ficou no meu coração até o dia de hoje. Ele disse assim: nós não podemos sondar o coração humano. Ninguém consegue sondar o coração humano. Às vezes você vai desconfiar de uma pessoa que verdadeiramente tem um chamado de Deus. Ou às vezes você vai acreditar numa pessoa que realmente está ali para cumprir apenas o chamado dela e não o chamado de Deus. Então nós não podemos sondar o coração, mas nós podemos observar os frutos. Porque pelos frutos se conhece a árvore. Foi o próprio Jesus quem disse. Então, que tipo de fruto que essa pessoa pratica? Que tipo de fruto que esse pastor pratica? Esse pastor tem pregado a vinda de Jesus? Esse pastor tem pregado o evangelho do Senhor Jesus? Pois bem, aqui em Mateus, no capítulo 10, no versículo 7, diz assim, que por onde forem, anunciem que o reino de Deus está próximo. Então, a mensagem central é uma mensagem salvífica de salvação. Não que a igreja não vai ter outros tipos de mensagem de fortalecimento, mensagem de busca, momento de oração, mas o alvo central é a salvação da pessoa, da alma da pessoa, é a vinda do Senhor Jesus. Se você está numa igreja que não prega sobre a vinda de Jesus, é porque essa pessoa nem um pouco está preocupado de fato com a vinda de Jesus. Então ela não prega o eixo central. Só que aí nós também temos que tomar cuidado com uma coisa, porque também há aqueles que entendem a mensagem de forma errada e acabam fazendo o que aconteceu lá no bug do milênio. Lembra que as pessoas diziam assim que no ano 2000, na virada do milênio, o mundo ia acabar? Eu já sabia que não iria acabar no ano 2000, porque nós estávamos já em 2004. Houve um erro quando o monge Dionísio foi fazer aquela tradução do ano Domini para o ano depois de Cristo. Ele acabou errando em 4 anos. Ele engoliu 4 anos aí. E aí, o tempo passou, já estava tarde, não tinha como fazer a correção. Acabou ficando assim. Foi criado apenas aí o ano bissexto para fazer uma correção desses horário sideral, que é de 23 horas e 56 minutos e não de 24 horas. Então, quando chegou no ano 2000, nós já estávamos em 2004. Como agora, nós não estamos em 2026, já estamos em 2030, considerando os 4 anos que o monge Dionísio acabou errando aí no ano Domini para o ano depois de Cristo. Então, naquele momento, ficou aquele bug do desespero do milênio, que o mundo vai acabar, no ano 2000 é o último ano e tal, e pois bem, nós já estamos aqui em 2026, né? Não literal, talvez 2030 literal, e o mundo ainda não acabou, o mundo está aqui, porque essas pessoas, não conhecendo a palavra, elas, ao invés de aplicarem exegese, elas aplicam aquilo que nós chamamos de exegese. Exegese, talvez você já pesquisou essa palavra? Exegese é aquilo que é inserido. Ele é inserido. Exegese é aquilo que é analisado, aplicado, estudado. Mas a exegese é aquilo que foi inserido no texto. Então, nós temos que tomar cuidado também com esse tipo de criação de doutrinas, de seitas, né? E ficar atento com o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, ela é a fonte de vida para nós. Bom, que devocional um pouco complicado hoje, né? Mas voltando aqui para o tema central do nosso devocional hoje é: aonde for, pregue que o reino de Jesus, o reino de Deus está muito próximo. Anuncie a vinda do Senhor Jesus, aonde você for. Então, o que Deus está dizendo para nós no devocional de hoje? O Espírito Santo está colocando no nosso coração que aonde nós formos, nós temos que anunciar um plano de salvação. E temos que anunciar que o reino de Deus existe, que ele é real. E que ele vai suprir toda a necessidade do ser humano, daquele que sim for apto, for eleito para fazer parte desse reino. É uma realidade.
O reino de Deus existe e ele é uma realidade. Então isso você tem que pregar, isso você tem que ensinar. Então aonde você for, seja com um amigo, um familiar, na escola, fale do reino de Deus, que existe um reino, que é o melhor reino que existe, que é governado pelo próprio Deus, e que ele está muito próximo de ser estabelecido na terra. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te guie, que o Espírito Santo te direcione para você também fazer parte desse reino, pois o reino de Deus está próximo. Shalom Aleichem.